Estamos ao vivo. Olá, pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Estou com muita saudade, tá? Espero que vocês estejam aproveitando todas as aulas, tá? Resolvendo as atividades, tá? Então, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Então, prestando atenção, chama aí o colega que ainda não está online, que ainda não está acompanhando, tá, gente? E assim, dando continuidade, né, aos nossos estudos, vamos ver hoje o tema renascimento e cubismo, tá, gente? Ainda falando da figura humana. Vamos lá. Aqui, né? Introdução ao renascimento e ao cubismo. Só relembrando, tá, o que nós estudamos na semana passada, tá? Nós vimos aqui a figura humana, né, no Egito, né? Relembram? A questão também do renascimento, a questão da exaltação, né, no caso da figura humana, o poder, tá, também no Egito, no caso, exaltação aqui da figura do faraó, né, então era retratado lá nas pirâmides, tá, a figura humana, exaltando aí o faraó, e no caso também as esculturas do renascimento, tá. Agora vamos, tá, gente, hoje adentrar um pouco mais nessas características, tá, do Renascimento. Vamos falar um pouco sobre o Renascimento, mais especificamente como era trabalhado, tá, a figura humana. No Renascimento, com o enfraquecimento da Igreja, aconteceu uma valorização do ser humano. O centro do universo, que na Idade Média encontrava-se no divino e no sobrenatural, foi deslocado para o homem e a natureza. Vamos fazer aqui mais uma vez a ligação com a história, né? Estudar esse assunto, renascimento, porque eu preciso saber estudar isso em artes, tá? Como eu disse, precisamos saber o contexto histórico para compreender, entender as artes, tá, gente? A história da arte e saber analisar uma tela e saber aprofundar sobre o assunto. Então, gente, no Renascimento foi uma mudança, período de mudança, porque até então, o período anterior era a Idade Média, tá? Conhecido como Idade das Trevas, porque os artistas não tinham a liberdade, tá? Como diz aqui no slide, né, no caso, a igreja, né, era centralizada, detinha ali o poder e controlava, tá? Era tudo que era produzido, era voltado para o divino. Certos artistas não tinham a liberdade para pintar, fazer escultura sobre outros temas. E, a partir do Renascimento, tá, houve essa mudança. Na Idade Média, era chamado período das trevas, tá? Então, e no Renascimento, foi chamado período da luz. Por que chamado de luz? Porque tinha essa clareza, essa liberdade, tá? Os artistas tinham essa liberdade de poder pintar, fazer esculturas com temas mais livres. E, em especial, a figura humana, tá? Porque era assim, né? Era o pensamento da Idade Média era Deus, né? O centro do universo. E o pensamento renascentista, o homem passa a ser esse centro, tá? Então, nesse período, nós tivemos grandes avanços quanto à ciência, por conta dos estudos, tá? Por conta dessa valorização do ser humano e os estudos, né, de anatomia, tudo relacionado aí ao homem, tá? A espécie humana, né, especificamente. Então, passaram-se, gente, a fazer desenhos, tá, de figura humana, com mais frequência. Aí tá aqui. Foi nesse contexto que artistas como Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci aprofundaram seus estudos sobre a figura humana, aliando a arte à ciência e estudar anatomia para poder elaborar melhor seu destino. Com isso, perceberam a relação que existe entre as partes do corpo, músculo, esqueleto e outras possibilidades de expressões, gestos, movimentos e posições. Tá? Então, eles foram estudar, tá? Foram estudar detalhadamente, como vocês podem ver na figura aqui ao lado, né? Aqui o desenho do esqueleto humano,
né, os seus detalhes, riqueza de detalhes, músculo, e isso, assim, ajudou, né, fez com que eles tivessem mais clareza quanto aos possíveis movimentos, até mesmo para fazer as suas esculturas, tá, pinturas e esculturas, tão perfeitas, né, que eram nesse período, tá, do Renascimento. Né, vocês devem ter visto já nos livros de história, voltando aqui, nos livros de história de vocês, né, aquelas figuras das esculturas musculosas, né, homens com musculatura bem definida, são figuras, são esculturas, né, imagens do Renascimento, em que a figura humana tinha essa perfeição, né, pelo menos aí na estética, né, era retratado dessa maneira, tá? Questão de musculatura definida, tá? Nesse sentido. E os artistas foram buscar esse conhecimento da ciência para poder aprimorar aí sua técnica, a sua arte, ok? Renascimento, continuando, Leonardo da Vinci também iniciou um tratado sobre as proporções do corpo humano, que influenciou o trabalho de pintores e escultores de sua época, certo? Prevalecendo, né, no caso aqui, as suas técnicas até hoje. No caso, como assim? Vocês estão vendo aqui essa figura, né? Esse desenho foi feito por Leonardo da Vinci, tá? Ele criou, tá, esse desenho para dar uma ideia de proporção, tá? Mais adiante vocês vão receber material que vão estudar melhor sobre a questão das proporções, tá? Ó, no caso do desenho que ele faz, para no caso na hora de fazer a figura, você tem uma ideia, né, do caso tamanho, braços, pernas e tudo mais. Aí aqui temos aqui já o cubismo, né? Vamos aqui recapitular. No Renascimento era a exaltação, né, a perfeição do corpo humano, né, da figura humana. Aí no caso aqui vamos adentrar agora outro movimento artístico, tá? No caso, o Renascimento, gente, foi um período, tá, grandioso da nossa história, né, que perdurou muito tempo. Já o cubismo foi já algo que pode até ser considerado mais recente, né, por volta de 1920, algo assim, tá? No caso, aqui no Brasil chega em 1920, né? E aqui início de 1900, né? No caso aqui Pablo Picasso, né? Na Europa, ele já influenciado com os artistas europeus já praticavam aqui essa técnica, tá? Do cubismo. Aí como é que funciona o cubismo, tá? Também, como nós já falamos em outros momentos, trabalha a figura humana, mas de maneira bem diferenciada, inovadora, tá? No caso, se lá no Renascimento eu ia buscar a perfeição, tá? Aqui eu já não vou me preocupar, porque o artista, ele pensa na desconstrução, tá? Ele vai desconstruir essa imagem. Não precisa ser esse belo, esse perfeito, mas é uma figura humana, ok? Então, aqui, em 1907, o artista espanhol Pablo Picasso rompeu completamente com as regras clássicas de representação da figura humana e dos objetos, tá? Então, aí, essas regras clássicas eram o que acontecia lá no Renascimento, né? No caso, esse período que tudo era colocava, né, em evidência a beleza, a perfeição. Aqui não é, no cubismo, já não vai ser dessa maneira. No caso, foi uma nova forma de representação, não só a figura humana, como tem aqui dizendo também objetos, ok? E este senhor, né, essa imagem é Pablo Picasso, tá, gente? Para quem já ouviu falar, né, mas não teve a oportunidade de ver, né, essa imagem, tá aqui, Pablo Picasso. Aí aqui, nós temos essa imagem, acredito que alguns de vocês já devem ter visto, né? E assim, vamos fazer aqui, né, observar a imagem, fazendo aqui algumas análises de acordo com as características do cubismo, ok? No caso,
vocês podem observar, né, que no caso aqui são mulheres, né, que são as figuras, gente, são colocadas de forma meio que fragmentada, né, e com traços geométricos, né, ficam bem evidentes, tá? No caso aqui, traços geométricos. E vocês podem observar que eu não tenho aqui uma perfeição, desculpa. Uma perfeição, tá? Quanto ao rosto, proporção de nariz, olhos, tá? Tem uma representação, eu sei que é uma figura de uma mulher, mas eu não vou ter os traços tão definidos e proporcionais, tá? Como era anteriormente no Renascimento. Aí aqui, a pintura mostra 5 figuras femininas, né, nessa imagem, como vocês podem ver também aí ao lado, com corpos angulosos e desproporcionais. Em alguns rostos é possível perceber ao mesmo tempo detalhes em vista frontal, né? Visto de frente eu tenho os olhos, e em vista lateral, os narizes, né? Ele é colocado, no caso do desenho, na parte de maneira frontal, né? De frente eu tenho os olhos, e o nariz é colocado de forma lateral, como se estivesse de lado, né? Que fica algo aí, né? Sem proporção, né? No caso de como deveria ser, né? O nariz também de forma frontal, ou os olhos, né? Também na lateral. E outros rostos, mas parecem máscaras africanas, como vocês veem aqui, né? Essas pintadas aqui lembram aqui máscaras africanas, tá? Então, ele está representando aí a figura humana, né? Mas com os seus traços da sua arte, no caso o cubismo. O que é que tem de mais evidente aqui da arte cubista? Esses ângulos, né? A questão que ele faz de colocar aqui no braço, vocês vão acompanhando aqui com a setinha do mouse, tá? O braço, esses ângulos que eles colocam, tá? Que ele coloca, e no caso também a questão aqui do rosto, os olhos de frente e o nariz lateral, né? Ele brinca, digamos assim, com a figura humana. Desta maneira, aqui continuando, tá, gente? Pablo Picasso colocava na mesma imagem múltiplos pontos de vista do mesmo objeto, ou pessoa, de frente, de costas, de lado, ao mesmo tempo. Essa imagem, ela é muito conhecida também, tá? Guernica, muito comum em questões de provas do Enem, né? Já caiu na prova do Enem, tanto relacionada à arte, no caso, né? Na linguagem de maneira, né? Ou mesmo literatura, certo? Como o próprio nome diz, né? Aqui, Guernica, né? No caso aqui, ela fala, né? No caso, vocês devem observar, é uma cena um tanto conturbada, né? No caso aqui, Guernica faz como o próprio termo diz, uma alusão aqui, né? À guerra. E no caso é uma crítica, tá, gente? Ao fascismo de Hitler. No caso aqui, já, né, vocês devem ver a data, 1937, tá? Os artistas sempre utilizam a arte como forma de expressão e, na sua grande maioria, para fazer críticas, tá? Já nesse período, né, esses artistas sentiam essa necessidade, tá? No caso aqui, procurem observar aí as imagens, tá? E relacionar aí de que se trata, né? O tema da obra, tá? E, no caso, o fascismo de Hitler, tá? Dentro do contexto, né, que nós vivemos hoje, mundialmente, né, esse termo, né, tem sido utilizado mais o contexto social que nós vivemos, e assim, creio que vocês, a partir dessa imagem da tela, podem colocar, né, tirar aí dessa imagem o que pode ter com os dias de hoje, não é verdade? No caso aí, tá? Depois, lá no finalzinho, vou fazer, né, eu quero que vocês coloquem aí no chat algumas observações sobre essa tela, tá? Guernica. No finalzinho, eu quero ouvir de vocês, né? Algumas considerações aí
sobre essa tela, né, o que vocês conseguem visualizar no meio aí de tantas, né, uma composição aí de imagens, tá? Observem aí um pouco mais e vão tá comentando aí no chat o que vocês conseguem observar nesta imagem. Vamos lá. Esses conceitos foram a base do cubismo, movimento em que a arte deixou de ter compromisso com a aparência real das coisas. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, os retratos, né, de Fernand Olivier, Olga Kokva, Marie Thésée, Walter Doramar e François José e Jacqueline Roux. Temos aqui imagens de mulheres, né, retratadas de maneira, né, fora do que vinha sendo produzido anteriormente, né? Vocês podem observar nesta tela aqui, tá? Seguindo aqui a setinha do mouse, ok? Alguma pergunta, Ju, ou alguma consideração quanto àquela tela da Guernica? Oi, Ana, tem perguntas sim, viu? Certo. O Gustavo, né, ele tá aqui interagindo com a gente, ele perguntou por que a igreja enfraqueceu, né, se teve alguma guerra, alguma questão relacionada a isso. E ele também ele colocou assim, mas teve uma época na França que uma roda era usada como instrumento de tortura, mas foi substituído pela guilhotina, né? E aí depois ele colocou que a guilhotina foi o que mais representou a Revolução Francesa. E aí ele questionou se ele queria saber, né, como foi essa relação da Revolução Francesa e o Renascimento. Certo. Assim, aconteceram, certo, várias batalhas, certo, nesse período, as cruzadas, né? Vocês devem ter estudado, vocês já estudaram, né, nas aulas de história, que foram, né, nesse período de Idade Média, tudo assim, acontecia dessa forma, mas assim, nem sempre as pessoas vão aceitar, né, as coisas do jeito que estão, né? Sempre houveram pessoas que percebiam que aquilo não estava de maneira, né, correta, digamos assim, e iam atrás de mudanças, de melhoras, né? Por isso, esse enfraquecimento nesse sentido, porque eram pontos, tá, gente, que eram criticados, né, principalmente nesse período, porque, assim, era Deus no centro do universo, mas tinha muita coisa ali por trás, né? Não que depois Deus deixou de ter sua importância, mas no caso ali desse enfraquecimento, era no caso que as pessoas passaram a ver questão de indulgências, né? Que era questão de você pagar para ter um lugar no céu, né? E entre outras coisas, tá? E assim, a questão do pecado, você cometeu algo, né? E você seria condenado, né? E esse tipo de condenação, o tipo de punição, não era aceito por muitos. E as pessoas foram mudando, né? Vendo, analisando, e muitos movimentos, guerras, batalhas, né? Até mesmo as cruzadas, tudo mais, fez com que isso acontecesse, tá? E com o passar do tempo, né? Assim, felizmente as coisas mudam, né? Estão em movimento, e assim, outro pensamento, tá? Que levou a essa mudança, tá? Desses artistas, se sentiram, né, livres para expor a sua arte, ok? Mais alguma consideração, Ju? Ana, ele colocou aqui, né, o Gustavo também, questionando o que é fascismo, e a contribuição que ele deu é que na Guernica, né, podemos ver que mesmo sendo imagens estranhas, a gente pode perceber que são pessoas, né? Então, deixa bem claro, né, essa relação. Certo. Certo. A questão do fascismo, né, no caso, é a conduta, né, um pensamento, uma ideologia, né, política que é colocado de forma severa, né, ditadora, opressora, no caso, de um governo, tá? No caso aqui, especificamente, né, o fascismo surgiu, né, inicialmente o fascismo italiano, né, como uma forma, né, do regime político de lá na Itália, e no caso aqui, da crítica, é associada a Hitler, tá, gente?
Mas aqui, ele, né, vocês devem conhecer também um pouco da história de Hitler, que aí junta todos os elementos. Essa questão da ditadura, né, no caso de impor, né, e muitas vezes essa imposição era de maneira truculenta, violenta, tá? O fascismo tinha, né, uma dessas características, tá? No caso desse autoritarismo, tá? Exagerado, esse autoritarismo que, né, oprimia essas pessoas, e no caso, o Pablo Picasso fez essa crítica, né? Vocês devem observar aqui, no caso, tem, como lembra aqui, né? Vocês estão seguindo com a seta, vocês conseguem ver uma figura humana, uma cabeça, né? Meio cortada, que degolada. É uma cena, apesar, né? Conturbada, mas conseguimos imaginar. E como o próprio diz aí, não estava na onda tranquilo, né? Não é algo bom, né? Então era retratado assim, né? E o fascismo tinha, né? Levando um gancho aí para o comentário do Gustavo, a questão mesmo dessa opressão, desse autoritarismo, tá? Mais alguma consideração, Ju? Não, Ana, por enquanto é isso. Certo. Aí aqui, revisando, tá, gente? No caso, aula de hoje, que vocês devem sair sabendo da aula de hoje, tá? Figura humana. Né, vocês devem dizer, desde o início do ano que a gente só vê figura humana da pré-história, né, e vai caminhando. Mas é esse mesmo conteúdo, tá? Vocês vão perceber, né, a importância da figura humana, todo esse percurso, né, histórico, cultural e artístico. Aí, no caso, hoje, a figura humana no Renascimento, a questão da perfeição, né? Como se antes os artistas não tinham a liberdade de fazer a figura humana desta maneira exaltada, no caso, o homem em si, no Renascimento foi possível, tá? Então, lembre-se, como é que eu vou associar, professora, para eu poder lembrar? Lembra lá do livro de história de vocês, que tem aqueles homens, aquelas esculturas gregas, né? Aquelas esculturas, pronto. Na mitologia grega, né, as figuras, os homens, né, no caso, né, em filmes, tudo mais, mulheres belas, homens belos, eles primavam, né, pela perfeição, ok? Isso, e na hora de fazer uma escultura e uma pintura, eles colocavam ali, né, a figura humana da maneira mais perfeita possível, certo? E no caso, estudamos hoje também outra forma de estudar a figura humana, a do cubismo, tá? Que aí vai ser uma desconstrução, ela é o oposto, digamos assim, do Renascimento, da figura humana do Renascimento. Né? Vocês viram naquela outra imagem várias mulheres colocadas com o olho colocado de uma maneira, numa posição diferente do nariz, né? O corpo evidenciando aí formas geométricas, que é própria da característica do cubismo, tá? Então, são duas maneiras de retratar, né? Duas maneiras da arte retratar a figura humana, ok? Lembrando sempre, né? Vocês devem tirar também, ter em mente, contexto histórico de cada período, tá? O Renascimento, né, bem mais antigo, e já o cubismo, 1900, né, do século passado, de certa forma, recente, ok? Ok, Ju? Ana, você me escuta? Sim. A gente está com duas perguntinhas aqui. Eu acho que como a gente tem 5 minutinhos, ótimo. Pode ser? Ótimo. Pode sim. O Kaique, ele pergunta, o cubismo, na maioria das vezes, era utilizado para fazer protestos? E o Iego, ele pergunta, por que eles faziam as imagens complicadas para decifrar? Certo. Ótimo, gente, tá? Tô gostando da participação de vocês, tá? Continuem fazendo perguntas, participando mesmo da aula, tá? No caso, aqui do Iego, né? Será que... Por que eles faziam sempre, né, desse sentido? Trocando o nariz, lugar do nariz, boca. Era exatamente, né, nessa ideia,
tá? De desconstruir, tá? Era mostrar realmente o diferente, tá? Ele tinha essa necessidade de mostrar o que era diferente, tá? Assim, diferente no sentido inovador, né? Mas não deixava de ser a figura humana, tá? Então, qual a intenção deles? Era mostrar que você poderia fazer arte, né? De qualquer maneira, né? O artista teria essa liberdade. E quanto à crítica, né? Perguntaram também quanto à crítica. Os movimentos de vanguarda, né? Esse termo vanguarda, mais adiante vocês vão estudar melhor, tá? Esse termo vanguarda, que é movimento artístico inovador. E o cubismo, ele faz parte de um movimento de vanguarda. Uma das características desse movimento nessa inovação dele, é fazer o protesto, tá? É que, em sua grande maioria, ele tem esse tom mesmo de protesto, tá? Em sua maioria. Aqui mesmo no Brasil, o cubismo do Brasil também tinha esse tom, tá? Em algumas pinturas, tá? Porque, assim, por ser inovador, o artista tinha essa liberdade de, se era algo que acontecia no seu país, algo que acontecia na sociedade, ele sentia a vontade, digamos assim, para se expressar através do seu trabalho, através da sua arte, ok? Mais alguma consideração, alguma pergunta, Ju? Tem sim, Ana. Hoje o negócio tá Ótimo. animado, graças a Que Deus. bom, que bom. Gosto de ver assim mesmo, participando. O Yuri, ele trouxe uma pergunta aqui, mas eu me lembrei que é uma pergunta da atividade que você passou. E aí eu vim aqui conferir na atividade e realmente tem, né? Que ele vem perguntando quem foi Pablo Picasso, né? E aí fica ao seu critério, se quiser dar uma ventilada para eles, né? Mas eu disse para ele aqui que ele precisava também pesquisar, né? Pois é, porque já deu para falar aqui, porque assim é algo mais bibliográfico, a biografia dele, né, na verdade, a biografia dele, né, no caso, informações particulares, mas o que já foi falado aqui, né, no caso, né, o artista espanhol, certo? Um artista da arte cubista, né, então já tem esses elementos, mas ele vai pesquisar, né, um pouquinho mais para saber sobre a vida, né, do Pablo Picasso. Tá? Só essa informaçãozinha aqui, né? Só o início, ok? Ana, e aí o Alex, né? Ele perguntou se o cubismo ele tinha também o objetivo de expressar sentimentos, né? O que é que os artistas estavam sentindo. Sim, gente. A arte, né? De maneira geral, tem essa intenção, tá? Você escolhe, eu peço para vocês fazerem um desenho, né? Lá na atividade de vocês, a cor que você vai escolher, digamos, um desenho temática livre, fica a seu critério. O tema que você vai escolher, a cor que você vai escolher, você está se expressando. Então, ali na sua maioria, é o que você está sentindo, né? No caso, sendo a atividade de vocês, e em grande maioria, o do artista também, tá? É uma forma do que ele, né? O que ele acredita, o que ele pensa, ou às vezes o que ele vive, ou o que ele vive, ele é próprio da vida dele, ou algo que ele presenciou, né? Que vivenciou, ok? Maravilha, Ana. Foi bem certinho aqui no nosso horário, né? Com a participação dos meninos. A gente vai conseguindo dar um direcionamento bem bacana para a aula, né? Graças a Deus. Isso. Eu queria lembrar quem não colocou. Esse retorno, né? Com certeza. Eu queria lembrar quem ainda não colocou a presença, né? Que garanta a sua presença aqui na aula, certo? Deixem o nome de vocês. E para a galera que está assistindo pelo YouTube, anotem o código, né, da nossa aula. É 7TE04. 7TE04. Beleza? Ana? Pois, gente, né, estou com muita saudade de vocês, vou dizer mais, né, estou dizendo mais uma vez, façam as atividades, pesquisem, tá? Vocês vão receber esse material, tá? Então, gente, foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!